Vim falar como foi a mudança de carreira depois dos 30 anos. Eu trabalhei por muitos anos na área administrativa, iniciei a faculdade de administração e depois eu migrei para a área de tecnologia aos 32, 33 anos. Isso é uma questão que muitas pessoas passam quando elas iniciam a sua carreira profissional, de fazer uma transição. Quando a gente é mais novo, a gente vai sem medo. Mas quando nós estamos já numa idade, ali depois dos 30 anos, fica aquela questão, será que eu posso fazer uma transição de carreira agora? Quando eu pensei em fazer a transição, eu já estava há 9 anos, quase 10 anos na mesma empresa. Uma empresa ótima, onde eu tinha ali uma boa convivência com as pessoas ali da empresa. Eu tinha bons benefícios, tinha sim para mim na época o que eu considerava um bom salário, era um salário ali de R$ 2.500 por mês, e naquela época eu achava que era um ótimo salário e mais os benefícios normais ali do CLT, eu fiquei na mente que estava ótimo, que eu não precisava de mais. E aí, um relacionamento que eu tinha na época, o rapaz, ele era da área de tecnologia, e eu via que ele, mesmo sem a faculdade, ele não ficava sem trabalho. Pela experiência que ele tinha já no ramo, ele não ficava sem trabalho, sempre tinha alguma vaga para ele. E muitas vezes o salário era muito maior do que o meu. Então, eu passei por algumas questões que me levaram a pensar em mudar de carreira, de ganhar um pouco mais, de ter um pouco mais de estabilidade, de se não der certo aqui nessa empresa, uma outra empresa eu já consigo entrar, né, pensando assim na quantidade de vagas que tinha em tecnologia naquela época já. Falo naquela época como se fosse muito tempo atrás, mas estamos falando aí de 7 anos atrás. Então eu comecei a ficar mais curiosa pela área de tecnologia. Na época ele perdia alguns trabalhos, sim, porque não tinha uma faculdade. Então ele entrou numa faculdade de tecnologia e eu comecei a ajudar ele nas matérias. E aí passou um tempo, nosso relacionamento terminou e eu precisava de uma virada na minha vida, porque foi um relacionamento que me levou a um luto muito grande na época. E aí eu pensei, pô, tá na hora de eu mudar de carreira. Vou para a área de tecnologia. É uma área que tem muita vaga, é uma área que eu gosto, sim, e é uma faculdade que eu vi que não é complicada. Eu já tinha iniciado a faculdade de administração no passado, já tinha feito também biologia, mas eu não tinha finalizado nenhuma faculdade. Hoje eu já estou finalizando a minha segunda pós-graduação. Então, na época, eu me inscrevi para a faculdade de tecnologia, de desenvolvimento e sistema. Desenvolvimento e sistema. Não, não é esse nome. Análise e desenvolvimento de sistema. Lembrei agora porque a gente usa a sigla ADS. Então, era uma faculdade ali de 2 anos, então tecnológica, e era online. Então, não ia ocupar muito do meu tempo enquanto eu trabalhava muito distante de casa, não ia ocupar muito tempo eu fazer essa faculdade. E aí eu iniciei a faculdade sem saber aonde trabalhar em tecnologia. Na verdade, na minha cabeça só existia programação, só existia eu codar. E comecei a faculdade ainda sem pensar numa vaga, sem pensar em sair ali da empresa e tudo mais. Passado alguns meses, eu passei por uma disciplina que me chamou muito a atenção, e nessa disciplina era de teste de software, e achei uma disciplina muito legal, uma área muito legal de se trabalhar. Na minha mente, naquela época, não tinha código para ver, então assim, eu estava fugindo de código. Então, como eu vi que não tinha código, falei, eu vou para essa área, eu vou começar a estudar mais essa área. E aí eu comecei a me aprimorar, dar uma lida sobre a área, entender os fundamentos, né? Tanto que depois eu tirei uma certificação nessa parte de fundamentos de teste. E depois, quando eu me senti preparada, eu comecei a ver vagas. Mas ver sem muita pretensão. Se aparecer, bem. Se não aparecer, bem também. Mas eu já tinha na minha mente, se aparecer a vaga, eu vou, independente do salário. Então ali eu estava com salário de R$ 2.500,
Falei, se aparecer um salário menor, se aparecer um salário mínimo, eu vou. Se aparecer um estágio, eu vou. Porque eu já sabia que a primeira coisa seria dar um passo para iniciar essa área e aí depois ir me desenvolvendo. Passado um tempo, eu já consegui ali uma entrevista. E na primeira entrevista eu tive muita sorte, muita bênção de já ser aceita, de já passar nessa entrevista. E na época eu falei ali pro gestor que fez a entrevista comigo que tudo bem, independente do salário. E eu lembro que ela me questionou bastante do salário, assim, você vai largar o teu trabalho hoje para ganhar menos? E eu tinha deixado bem de acordo que, mesmo se fosse um salário mínimo, eu estava disposta a iniciar para começar na área. E eu tive uma surpresa muito grande quando eu vi que o salário era mais de 2.000. Não chegava a 2.500, mas já era mais de 2.000 reais. E eu teria os benefícios ali de convênio, alimentação, que é algo muito importante para mim. Ali como CLT, eu entendo as pessoas que gostam do PJ, mas para mim é muito importante também ser CLT hoje. E fiquei muito feliz para iniciar. Só que o decorrer dessa trajetória de passar do administrativo para a tecnologia, eu tive muitos medos. Eu já estava ali com meus 32, 33 anos. A questão do tempo ali de trabalho, né? Já 9 anos na mesma empresa, então deixar tudo para trás para começar numa nova empresa. E se não desse certo ali, fosse mandado embora, eu teria que começar novamente a buscar ou na área de tecnologia ou na área administrativa. Tinham as pessoas que sabiam desse meu querer da transição e falavam, como você vai estar numa área que tem rapaz de 20 anos já voando aí, ganhando muito bem e trabalhando, né, codando muito bem, como é que você vai entrar numa área dessa que tem muito novinho, né, trabalhando? E realmente assim, eu não conhecia nada da área. Então eu fui meio que na cara e coragem, mesmo com medo, para enfrentar esse novo ponto. Eu tive a sorte, que eu falei, de começar já na primeira entrevista a ser aceita e começar. E ainda eu tive muita sorte que na minha mente essa vaga, eu sou de São Paulo, na Grande São Paulo, Osasco, e na minha cabeça essa vaga seria lá para a zona sul de São Paulo, porque as vagas aqui de tecnologia eu vejo que é mais para a zona sul de São Paulo, tanto que a empresa que eu trabalho hoje é na zona sul. E eu já trabalhava longe, eu trabalhava em Santana de Parnaíba, que é mais afastada ainda da capital, e tomava condução, era 2 horas para ir, no mínimo 2 horas para voltar. Então, assim, eu já estava ciente, tudo bem, vai ser longe, mas ainda assim vai ser um pouco mais fácil porque não vai ser de ônibus, eu iria de trem e aí ganharia um tempinho aí para ir e voltar. E para minha sorte, assim, foi muito de Deus mesmo, eu entrei numa empresa que é localizada aqui em Osasco mesmo. Então, para mim, assim, eu estava nas nuvens de iniciar numa nova área, perto de casa, onde eu conseguiria ir pegando apenas uma condução. Às vezes eu ia de Uber. Então, eu estava super feliz por isso, mas ao mesmo tempo muito nervosa, com muita ansiedade de como é que seria essa nova fase. Bom, quando eu iniciei na empresa, fiquei muito feliz ali no primeiro dia, porém eu vi que já teria outros desafios, né? O que eu vi na faculdade não era suficiente, o que eu estudei não era suficiente para o meu dia a dia, apesar de ser só para testar mesmo. Quem é da área sabe que tem uma diferença aí quando a gente fala de testar, teste de software, né, que é só a execução, e o processo como um todo. E nesse trabalho eu faria só a parte de testar. E eu comecei ali, realmente tinham muitas pessoas novas, eu acho que eu era uma das pessoas mais velhas naquele time. E a cada dia, assim, eu fui buscando me esforçar para entender. As pessoas mais novas realmente entendem mais fácil, acho que a memória está mais fresca. Então era mais fácil de entender os processos, todo o fluxo que passava ali no trabalho. E para mim eu já demorei um pouco mais para entender, porém eu me esforçava realmente bastante.
E uma coisa que eu não fazia na área administrativa que eu passei a fazer na tecnologia. O ato de estudar é diário. Não tem como, na área de tecnologia, você permanecer sem estudo. Eu falo diário, às vezes não estudo todos os dias, mas toda semana nós estamos estudando, vendo um assunto novo, uma ferramenta nova, revendo algum assunto, alguma metodologia que nós já trabalhamos, porque ela é uma área muito dinâmica. Então, quando eu vim para essa área, eu aprendi a estudar mais, né, a me desenvolver mais nessa parte. E quando eu entrei na área, já entrei ali com um salário então legal, né? Imaginava que eu ia ganhar um salário mínimo, que na época era coisa de uns R$ 1.300, eu acho. E aí tava ganhando um pouco mais de 2.000 e em 3 meses eu já estava ganhando o mesmo salário que eu demorei 9 anos para ganhar na outra empresa. E aí eu vi que era uma área boa. E aprendi que era uma área boa, porém quem não estuda, não se destaca, não consegue se desenvolver e ir para frente. E aí começou a saga de aprender um pouco mais, de estudar um pouco mais e de se arriscar um pouco mais, porque eu estava num time que só testava, como eu comentei. Comentei que eu estava num time que só fazia um trecho, né, uma parte do que realmente faz na minha área. E aí demorou aí um pouco mais de um ano de eu tomar coragem e falar para o meu gestor, minha gestora na época, que eu gostaria de ir para outros projetos que fosse me desafiar a utilizar ali outras ferramentas, outros métodos que eu estava estudando e que eu queria colocar em prática no meu dia a dia. E aí vem aquele medo também. Nossa, eu já sou uma mulher mais velha, tô aqui na empresa um pouquinho mais de um ano, agora tô falando para minha gestora que eu não tô feliz nesse projeto e eu quero para outro. E eu vi depois que é algo muito normal, muito comum nós fazermos isso em tecnologia. Não que seja ruim o projeto, mas às vezes nós queremos algo mais. Às vezes dentro de tecnologia mesmo tem muita gente que migra de uma área para outra. Assim, eu estou na área como programador, como desenvolvedor, e eu quero ir para QA, né, para teste de software. Ou eu estou em teste de software, quero ir para desenvolvedor. Assim como diversas áreas que tem diversos segmentos que tem dentro da área de tecnologia. E eu vi que é muito comum. Só que na época eu ainda não sabia que era tão comum e eu tive medo, porém a gestora na época me abraçou sobre isso, né? Abraçou a causa e logo ela conseguiu um novo projeto e aí nesse novo projeto veio um novo desafio de começar a aprender novamente o segmento que eu estava trabalhando na época. Eu estava na área de cartões de pagamento, de formas de pagamento, e eu fui para a parte de banco financeiro. Já trabalhei na área de saúde e tudo mais, né? O legal de tecnologia também é que você acaba vendo diversas áreas, porque nós trabalhamos com diversos tipos de software. E aí na época, então, fui conhecer um pouquinho mais do produto que eu ia trabalhar no banco, conhecer mais um pouco do time. Lá eles já usavam ferramentas diferentes, usavam métodos diferentes. Tudo que eu via na teoria, eu estava agora vendo na prática. Então deu um pouquinho assim de receio ali, de medo de não dar certo. Mas com o tempo eu aprendi que esse medo, esse receio, mais o medo sempre vai ter, sempre vai existir, mas eu sempre vou conseguir superar. Eu sempre vou conseguir dar um passo a mais e acompanhar ali o time, agregar para o time. Hoje a minha visão é totalmente diferente do que era há 7 anos atrás. Depois desse projeto, eu acabei partindo para uma outra empresa e quando eu fui sair da empresa, eu também não conhecia assim esse movimento, né, das empresas de realmente querer abraçar você, de deixar você ali no time, fazer de tudo para não te perder. E teve esse movimento, eu fiquei bem sentida na época, assim, eu acho que eu vou ficar assim na empresa, a empresa tá me oferecendo um salário maior, tá fazendo uma progressão pro próximo ano, né, da minha carreira. Fiquei bem assim, porém ainda, mesmo com tudo que eles trouxeram para mim, a proposta da nova empresa era melhor. Eu tô nessa empresa até hoje, já vai completar aí
seus 5 anos. Gosto bastante dessa empresa. Muita gente fala em questão de mudar de área, mudar de empresa, né? De uma empresa para outra, para ir aumentando o salário, aumentando os benefícios. Porém, eu não vi essa necessidade ainda, sem contar que essa empresa me traz bastantes benefícios, não questão só de CLT, mas questão também de carreira, de estudos, tudo mais. Para ter uma ideia, hoje eu tenho uma mentora de carreira dentro da empresa, tá? E essa mentora de carreira é para o meu desenvolvimento, não só dentro da empresa, mas eu como pessoa também. Então, se amanhã eu sair da empresa, esse tratamento todo, esse conhecimento, desenvolvimento todo que eu estou tendo, eu vou levar para a próxima empresa. Então, é uma empresa muito legal de se trabalhar. E com o tempo com o tempo eu fui mudando a minha mentalidade, entendendo ali que eu posso ser proativa, coisa que eu não conseguia ser muito no administrativo, porque eu acho que tem uma rixa. E na área de tecnologia eu vi que não tem muito isso, todo mundo é proativo, todo mundo é colaborador. Com isso eu agucei mais o meu lado de ensinar. Então hoje eu dou aula também, eu dou mentoria na minha área, na área de desenvolvimento. Eu aprendi a falar melhor. Se fosse alguns anos atrás eu não estaria gravando um vídeo para colocar no YouTube para falar sobre esse assunto. Eu aumentei o meu networking, né? Fiz mais networking com as pessoas, não só dentro da empresa, mas fora da empresa também, né? A comunidade de teste em si, a comunidade de tecnologia em si. Eu comecei a me comunicar mais, porque eu vi que é uma forma de eu aprender e de eu ensinar também. Então, comecei a me comunicar bastante, a ter esse networking. E, como eu disse, eu vi que o medo, ele é eterno. Sempre a gente vai ter medo do novo, sempre a gente vai ter medo de um passo a mais. Hoje mesmo dentro da mesma empresa, quando acaba um projeto e eu vou entrar em outro projeto, dá um medo. Tem ainda muitas coisas que eu preciso aprender, que eu vou aprendendo no dia a dia. Eu não tenho só feedbacks bons, eu tenho feedbacks ruins também. E esses feedbacks ruins, eles mexem comigo, mas ao mesmo tempo é uma forma de eu me desenvolver, é uma forma de eu cuidar ali da minha carreira. Então eu compreendo, eu absorvo ali o que precisa absorver e coloco ali em prática para resolver. Aprendi também que não tem uma idade certa para entrar nessa área de tecnologia. Não em qualquer área, na verdade, se você estiver disposto a aprender mais, a compreender o que você precisa fazer, aonde você pode chegar, se você se preparar. Na época, como eu falei, eu estava disposta a trabalhar com um salário menor, então eu falei, eu vou começar a me preparar, guardar um valor, pensando já se eu fosse ganhar aí 1.300, eu tinha que ter pelo menos mais R$ 1.000 ali guardado e eu ia colocar fiz uma prospecção de uns 6 meses pelo menos, então eu teria que ter pelo menos 6, 7 mil para somar com o meu salário e conseguir pagar ali as contas que eu tinha que pagar. Mas Deus foi tão bom na época que eu acabei não fazendo isso porque foi muito rápido. Quando eu comecei a enviar ali o currículo, já veio a primeira vaga. Hoje está mais fácil? Não, não está. Eu trabalho com muitas pessoas que estão em transição de carreira, ou estão buscando emprego, já estão nessa área, mas estão buscando ali um novo trabalho, e a gente vê hoje a quantidade de pessoas que tem por vaga. Antes não era tanto, hoje aí a gente coloca no LinkedIn uma vaga e em menos de uma hora já tem mais de 100 candidatos para aquela vaga. Então tem alguns pontos que nós podemos seguir para conseguir se destacar, para o nosso currículo se destacar e nós sermos chamados para a entrevista e na entrevista também se destacar. É algo que eu trabalho hoje com muitos mentorados também. Mas na época eu tive essa sorte. Só que se não tivesse acontecido isso, eu teria guardado ali um dinheirinho, já pensando não na parte do salário. A minha ideia era entrar na área. Então eu não estava contando ali de ter um salário legal. Então de dica, se vai fazer uma transição de carreira, estuda essa área que você quer entrar, qual que é a média salarial que você vai receber, para deixar já a sua reserva. Independente se vai mudar de carreira ou não, é legal ter uma reserva hoje. A gente chama de reserva de emergência, mas eu gosto de usar o nome de reserva,
de possibilidades. Eu aprendi há um tempo atrás de usar esse nome. Fica ali uma reserva de possibilidades. Pode ser que você está com o dinheiro guardado hoje, que você não vai utilizar, investido, e você fala, eu vou usar para viajar. Então, vamos fazer uma viagem de última hora? Então, vamos deixar planejadinho essa viagem e vamos pagar com essa reserva de possibilidades e depois a gente reinicia. Sempre deixando um valorzinho realmente ali para alguma emergência, alguma coisa inesperada. E não me arrependo de ter mudado ali de carreira. Eu hoje não penso em ir para uma outra área, uma área que realmente me apaixonei, que eu gosto bastante. Com ela veio também a possibilidade de dar aula, de ser professora, e é algo que eu gosto bastante também, eu não quero largar. E ser mentora também não quero largar, eu gosto bastante, porque nessa a gente acaba conhecendo diversas pessoas, diversos casos. Teve até um caso que eu mentorei, que eu fiquei muito feliz, que vem bem aquela questão de não ter idade. Foi uma pessoa que fez ali uma transição aos 51 anos. 51 anos de idade, ela conseguiu a vaga dela e ficou muito feliz com a vaga. Ela estava estudando bastante para tentar ali uma vaga, e quando veio, nós celebramos muito, assim, celebramos muito a chance que ela teve, né, de começar ali na área. Hoje eu não acompanho mais ela, mas eu sei que ela continua na área, que ela também foi fazer faculdade na área e que já mudou de empresa até porque recebeu uma proposta melhor. Assim como outros casos que eu conheço de pessoas que viraram amigos depois de que saíram de uma área para essa e se sentiram realizados por terem entrado na área de tecnologia. Não estou falando isso para falar que é um morango. Eu só falo que tudo que a gente empenha, né, se empenha a fazer bem, vai dar certo. Seja na área de tecnologia, seja na área de saúde, na área administrativa, qualquer área. Que nós nos engajarmos, que nós focarmos, vai dar certo. Não vai ser, às vezes, de uma hora para outra, mas uma hora o sucesso vem, a vitória vem. De dica que eu dou para quem quer mudar de carreira, fazer transição, é isso, de guardar um dinheiro, porque você vai fazer transição, você não pode ficar apegado ao salário. Eu tenho... eu fico com muita raiva às vezes, porque tem muita gente na minha área que promete fundos para a pessoa que em 3 meses vai estar ganhando 5 mil. E não é tão rápido assim. Às vezes você tem que passar por um processo. Então eu não acho legal as pessoas que acabam vendendo treinamento, vendendo mentoria, falando dessa forma, porque às vezes a pessoa vem iludido que eu vou ganhar rápido esse valor e fica aí, sei lá, um ano ganhando 3 mil reais. Mas, então, por isso que eu falo para deixar sempre realmente uma reserva ali para a sua transição, porque a vaga que aparecer, você acaba aceitando ali dentro dos seus princípios, dos seus valores, você acaba aceitando para depois você conseguir outras vagas, né? Porque vai estar constando ali uma experiência já numa empresa, então você consegue entrar numa outra empresa, consegue seguir como autônomo, né, como PJ, mas precisa ter esse momento de experiência. Fora outros pontos também que eu acabo vendo ali quando eu estou mentorando a pessoa, que a gente acaba montando um portfólio, né, em relação aos estudos, então acaba montando um portfólio que vai servir ali como base de experiência para a pessoa conseguir a vaga. E falando de portfólio, falando de dicas, eu tô com a minha colinha aqui, a questão de estudar, como eu disse, ela é frequente, então qualquer área que você quer começar, se especialize, seja iniciando uma faculdade, buscando um curso à parte, buscando uma mentoria, lendo livros, muita coisa nós tiramos dos livros. Então, estude, se especialize para você se sentir preparado, para você se sentir seguro, para fazer ali a sua transição. Como eu falei, eu não tinha muito hábito de estudar, hoje é muito comum eu estudar. E além de estudar, eu fui fazer essa faculdade ADS, pela primeira vez eu terminei uma faculdade. E após isso eu fiz uma pós de engenharia de software. E agora eu estou finalizando uma outra pós, finalizei engenharia de software e agora estou finalizando uma outra pós de gestão de projetos. Estou estudando aí para tirar uma certificação Microsoft na área de inteligência artificial.
Ainda vou tirar mais uma na área de inteligência artificial depois dessa. E já tenho uma certificação em teste de software, que é uma certificação que ela é conhecida globalmente. E depois vou me preparar para tirar uma outra certificação em teste de software, só que é mais voltado para a área do ágil, né, da agilidade. Então eu estou me preparando para tirar essa certificação depois. Se você gosta de ficar mais quietinho na sua, pensa bem, porque é uma área, não só essa área. Tô falando focando em tecnologia porque é a minha área, mas acho que todas as áreas. A gente precisa se comunicar, a gente precisa falar com outras pessoas. A gente precisa fazer o networking. Porque às vezes a pessoa já estudou, já conhece uma técnica diferente que você não conhece. E aí a pessoa compartilha com você, você compartilha com essa pessoa. Ou amanhã tem uma vaga na sua empresa que é bem a cara daquela pessoa. Já aconteceu comigo de eu indicar pessoas que eu fiz networking, mas eu não conhecia ali fora do networking, né? A gente usa muito o LinkedIn ali. Não conhecia fora do LinkedIn, mas eu via que era uma pessoa ali, um perfil que seria legal para a vaga que tinha aqui na empresa. E já aconteceu o contrário também de pessoas me chamarem para a vaga. Essa vaga que eu tô, aliás, foi uma pessoa que me indicou, falou, olha, tem uma vaga que é a tua cara. Então, faça network, eu acho que é muito importante para promover ali o conhecimento, conhecer novas pessoas, novas técnicas, sem contar que, como todo trabalho, né, todo network, tem pessoas que você vai levar para a vida, que vai entrar na sua vida profissional, mas também na sua vida pessoal. Eu tenho hoje pessoas na minha vida pessoal dessa área que eu nunca trabalhei nem na mesma empresa, e mesmo assim nós temos uma amizade, são pessoas que eu considero bastante e que me consideram também. Então faça também um networking. E se supere. Mesmo que você tenha medo, mesmo que você tenha receio, vai com medo mesmo. Não adianta, não vai ficar mais fácil, não vai ficar mais tranquilo em algum momento, aí sim você vai dar um passo. Não. Só vai realmente se superar, só vai realmente deixar o medo de lado a hora que você der esse passo. Então, se supere. Se você quer mudar de área, se você quer fazer uma transição, se você quer, às vezes, só pedir um aumento, você está feliz nessa área, mas você quer pedir um aumento, dê um passo. Não tenha medo. Se você quer tentar uma faculdade, tentar uma certificação para mudar de área ou subir na sua área, também dê um passo. Então, essas dicas que eu dou hoje para quem quer fazer a transição, e eu sou uma prova viva que dá sim para fazer transição de carreira depois dos 30 anos, sem firula, eu falo aqui muito sem firula, sem frescura, sem romantizar que é fácil, não é fácil, mas é possível. Tudo que nós nos empenhamos é possível de fazer, é possível de chegar, é possível de alcançar. Então essa dica que eu dou hoje, domingão, vou aproveitar o domingo aqui agora ainda é cedinho, já tô arrumada para sair. Então vou aproveitar aqui o domingo e eu desejo que você se supere, que você alcance todos os planos que você tem para sua vida.